Recebe Shalom, graça e paz. Eu falo para os meus talmidim, para os meus discípulos, uma coisa. Não adianta você querer entender a palavra segundo a nossa cultura, segundo aquilo que eu compreendo no Brasil. Por que isso? Porque quando eu pego a palavra de Deus e eu venho para a cultura brasileira, eu vou acabar perdendo muitas das revelações que contém a palavra de Deus. Eu vi um estudo fabuloso e eu quero trazer ele para você. E por isso eu quero que você já pegue a palavra de Deus, porque hoje você vai anotar na palavra, na Bíblia, aquilo que eu vou te ensinar. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre terá um ensino. Mas quando nós nos aprofundamos, quando nós conseguimos conhecer a cultura da época que Jesus viveu, e você precisa saber que Jesus, ele era judeu, e Yeshua era o seu nome em hebraico. Quando nós pegamos e fazemos isso e mergulhamos na cultura da época, nós conseguimos extrair revelações que nós não tínhamos. E é isso que eu quero que você entenda hoje. O Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 8, você já deve ter ouvido isso diversas vezes e talvez você tenha um certo entendimento. Mas hoje nós vamos cavar poços, nós vamos procurar algo mais profundo. E eu quero que você venha comigo nessa empreitada. Então o Evangelho escrito por Mateus, ou Matitiahu no hebraico, capítulo de número 8, versículo de número 19, versículo de número 20. Tem um homem que acompanha Yeshua. E Yeshua está no meio de uma multidão. E ele agora vai ser acompanhado por um homem que não é um homem comum. Vou ler o 18 para abrir o contexto, diz assim. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Ele está ordenando a quem? A multidão? Não, aos seus discípulos. Ele está falando para os seus discípulos atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. E outro dia nós pregamos sobre o outro lado. Versículo de número 19. E aproximando-se dele, olha que interessante, há uma multidão. Yeshua chega para os seus discípulos, dá uma ordem para eles entrarem no barco e atravessarem para a outra banda, para o outro lado do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, é toda a mesma coisa, dependendo do local onde você está na Galileia. E agora um escriba, no meio daquela multidão, tem um homem que está observando Yeshua. E esse homem não é qualquer pessoa. Esse homem, ele é um escriba. Quando eu falo que este homem é um escriba, eu tenho que fazer você entender uma coisa. Eu tenho que fazer você entender que esse escriba era alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus. Por que isso? Porque todo escriba, ele não somente escrevia, ele não somente copiava e não somente traduzia a palavra, ele era obrigado a estudar. Então ele estudava a Torá, ele estudava então o Taná, que é o antigo, melhor, que é o primeiro testamento que vai de Gênesis até Malaquias. Então ele estudava, ele fazia cópias, para ser distribuída no meio do rabinato, ele escrevia, então ele
traduzia, quer dizer, esse homem era um homem muito letrado, ele tinha um conhecimento e uma cultura muito profunda da palavra de Deus. Então essa pessoa que se aproxima de Yeshua não é qualquer um, é um escriba. E agora esse homem chega e diz: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Olha que interessante. Esse homem que conhece muito bem a palavra, ele olha para Yeshua, ele olha para Jesus, ele está observando o que Jesus está falando, aquilo que Jesus está ensinando, isso mexe com ele, e ele fala para Yeshua: ó, aonde quer que você for, eu vou te seguir, eu te seguirei. Aonde quer que o Senhor vá, eu também vou. Me lembra até das palavras de Ruth para Noemi: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu também vou. Esse homem chega então para Yeshua e fala isso, e olha que interessante a resposta de Yeshua. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quantas vezes você já ouviu isso? Pastor, o que Jesus está falando aí é que ele não tem um lugar para dormir, é que ele não tem um lugar para descansar, é que ele não tem um lugar para ele ficar tranquilo. É isso que ele está falando para esse escriba. Aí eu vou te perguntar, isso é o nosso entendimento ocidental, mas não no Oriente, não se entende assim. Por isso que quando você pega a cultura da época, você vai se aprofundar hoje. Porque talvez esse é o seu entendimento quando você lê e quando você medita que Jesus não tinha descanso, não tinha lugar para descansar, não tinha lugar para reclinar a cabeça, não tinha. Olha lá. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que parece? A raposa tem sua casa, as aves têm os seus ninhos, têm o seu conforto, têm o seu abrigo, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar minha cabeça, não tenho aonde descansar. Se esse é o seu entendimento, quero te dizer que ele vai mudar hoje. Quando nós pegamos então e começamos a ver isso, nós precisamos entender que esse homem, esse escriba, chega para Yeshua, e isso que Yeshua está falando para ele, ele entendeu muito bem. Presta atenção, ele entendeu muito bem. Esse escriba entendeu completamente aquilo que Yeshua disse para ele, aquilo que Jesus falou para ele. Como assim, pastor? Se você não sabe, na cultura da época, na cultura judaica da época, quando se falava de raposas, não estava se falando do animal. Quando se falava de raposas, era um termo usado para as pessoas que eram professores da Torá, que eram pessoas que ensinavam a lei, eram pessoas que tinham a condição de ensinar sobre a palavra de Deus. Então esses professores eram pessoas que haviam acabado de se formar, que haviam acabado de pegar o diploma, de se formar na condição de professores, de intelectuais referente à palavra do Eterno, e agora eles tinham a condição de ensinar a palavra. E olha que interessante, eles tinham essa condição de ensinar a palavra onde? Nas sinagogas, a igreja dos judeus. Então esses homens se formavam
E quando eles se formavam, eles eram chamados de raposas. E aí o que Jesus está falando? As raposas têm covis. O que ele está dizendo? Que esses homens que acabaram de se formar, ele tem lugar para ensinar aquilo que ele aprendeu. Ele tem um lugar para ensinar aquilo que ele adquiriu de conhecimento e de sabedoria e de instrução. É isso que Yeshua está dizendo. Que esses homens, eles têm esse lugar. Ele não está se referindo a raposa, ele está se referindo a esses homens, esses jovens que acabaram de se formar. E detalhe, eles eram meio prepotentes, meio soberbos. Mas e quando se fala dos pássaros, das aves, do céu que tem os seus ninhos? A quem Yeshua estava se referindo? Aos pássaros, às aves? Não. Ele estava se referindo aos jovens professores que eram jovens sacerdotes. E esses sacerdotes tinham um lugar que era onde? O Beit Hamikdash, que é o templo da época. Então, enquanto que Yeshua falava sobre os pássaros, ele não estava falando da ave, mas estava falando desses jovens sacerdotes que se formavam e que iam ensinar no templo o ofício sacerdotal, que iam agora exercer esse seu ofício no meio do templo. Agora Yeshua chega para esse escriba e fala: olha, os jovens professores da Torá têm a sinagoga para ensinar. E esses jovens sacerdotes têm o templo para ensinar. Mas o Filho do Homem, Jesus, Yeshua, não tem nem a sinagoga para ensinar e nem o templo, porque muitas vezes o que eu falo eles não querem ouvir. Aquilo que eu ensino eles não querem acatar. E então Yeshua chega para ele e está perguntando: você tem certeza que é isso que você quer? Que você quer me seguir? É isso mesmo que você quer? Porque eu não tenho o apoio dos sacerdotes. Eu não tenho o apoio dos professores de Torá e nem dos rabinos mais antigos. Eu não tenho o apoio da sociedade, porque me vem muitas vezes com maus olhos. É isso que você quer? Você quer me seguir mesmo? Você tem certeza disso? Você está preparado para me seguir? E essa é a mesma pergunta que Yeshua me faz e te faz hoje. O que você está buscando? O que você está buscando hoje? Você está buscando sucesso? Você está buscando nome? Você está buscando riqueza? Desculpa, não é com Yeshua isso. Está buscando reconhecimento da sociedade? Desculpa, você está seguindo o líder errado. Porque Yeshua, ele vai na contramão daquilo que a sociedade prega. Hoje você fala de pecado, as pessoas não gostam. Mas fala de coaching, fala de crescimento financeiro, fala de crescimento profissional, fala de riqueza. Todo mundo quer ouvir, mas quando você fala de pecado, ninguém quer ouvir. Yeshua vai na contramão. Agora ele chega para esse escriba, ele está perguntando: é isso que você busca? Você está buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Você está buscando a aprovação da religião ou a aprovação de Deus? Você está buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Você está buscando a aprovação de um sistema ou você está buscando a aprovação do Eterno? Era isso que Yeshua estava falando com esse homem quando ele diz que as raposas têm covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Será que você está pronto para seguir Yeshua? Yeshua, ele vem e ele nos chama, nos convoca, porque ele nos escolheu. E aí, muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Que esse entendimento que você acaba de receber venha te levar a pensar o que você realmente está buscando. Aquele escriba olhou para Yeshua, viu as suas maravilhas, suas palavras profundas e quis segui-lo. E Yeshua foi bem claro com ele. A minha vida é assim. Andar comigo é dessa maneira. É isso que você quer? É isso que você está buscando? Aqui não tem holofote. Aqui tem caminhada na santidade, na presença do Eterno de Deus. Se é isso que você busca, então você encontrou. Deus, eu não sei o que essa pessoa tem buscado na terra. Eu não sei o que essa pessoa quer na terra. Eu não estou dizendo que ser rico é errado. Eu não estou dizendo que buscar sucesso financeiro é errado. Mas nós sabemos aquilo que o Senhor tem para nós. E se o que o Senhor tem para nós, meu Deus, aí na contramão, nós vamos na contramão. Porque aquele que nos abençoa é o Senhor. Aquele que nos provê é o Senhor. Aquele que nos dá sabedoria é o Senhor. Aquele que nos dá direção é o Senhor. Aquele que nos dá unção, aquilo que o dinheiro não pode comprar. A sabedoria o dinheiro não pode comprar. Meu Pai, então é isso que nós queremos. O discernimento o dinheiro não pode nos dar. Mas, Senhor, se o Senhor quer proporcionar uma condição financeira abençoada para mim, para essa pessoa, que faça. Mas primeiramente nós queremos seguir a sua direção. Não estamos aqui, meu Deus, para ter os holofortes sobre a nossa vida, para ter um tapinha nas costas dizendo que nós somos bons, para as pessoas aplaudirem o nosso nome e nos ovacionar. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para engrandecer o teu santo nome, que o maior seja o menor, é isso que diz a tua palavra. Então queremos ser os seus pequenos nessa terra para engrandecer, exaltar e glorificar o teu santo nome. Usa a nossa vida como instrumentos na terra. Faz o teu santo nome, meu Deus, sim, Senhor, ecoar por todos os lugares que nós adentrarmos e o Senhor seja engrandecido. Que as pessoas não vejam a nós, mas vejam o Senhor. Que as pessoas olhem, meu Deus, para ti e que venha de ti, meu Deus, o reconhecimento sobre a nossa vida. Porque, meu Deus, quando o homem exalta, logo, meu Deus, perdemos essa exaltação. Mas quando o Senhor engrandece alguém, esse engrandecimento permanece se nós permanecermos na tua presença. Então faça, meu Deus, sobre nós o seu querer e promova o nosso nome. Faça o nosso nome, meu Deus, se espalhar por onde o Senhor quer. E nós assim andaremos contigo dia após dia, em nome de Yeshua, que assim seja. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Hazak Ubaruch. Seja forte e abençoado. Em nome de Yeshua. Amém? E graças a Deus. Até a próxima.